Pessoal, tudo bem? Turma de Direito Previdenciário, PUC, Goiás. Espero que vocês estejam bem, né? Que nós possamos suportar isso até retornar às nossas atividades normalmente, né? E eu estou gravando o vídeo hoje, quarta-feira, mas à noite eu vou estar no site, na plataforma Moodle e no chat também, né? Esse vídeo de hoje é sequência do tema que nós estamos abordando lá no módulo 2, né? Onde nós falamos das características da relação jurídica previdenciária, falamos da filiação, da inscrição, falamos do segurado, na classificação do segurado, segurados obrigatórios, segurado facultativo, né? A divisão dos segurados obrigatórios, segurados empregados, contribuintes individuais, falamos do segurado especial, né? Que é uma figura bem, com as características bem específicas, né? E do facultativo, aqueles que contribuem facultativamente. E agora a gente entra no item 2.33, que é da manutenção e da perda da qualidade segurada. Esse instituto é de extrema importância, importantíssimo para nós. É o 2.3.3, manutenção e perda da qualidade segurada. O que é isso? Bom, nós falamos do segurado, quem são, a classificação, né? Falamos da filiação. Esse Instituto da Manutenção e Perda, ele tem uma interface enorme, grande, com a filiação, com a carência. É um instituto que tem uma ligação muito importante. E o título é Manutenção e Perda. Então, que ideia que ele traz para nós? Bom, manutenção dá ideia de permanência, né? Manter-se numa situação, ficar, né? A ideia aqui é, quando a gente fala de manutenção, são situações que o legislador vai contemplar em relação à permanência do segurado no sistema, no regime previdenciário, sem contribuir. Então, ele, no artigo 15º, ele vai, da Lei 8.213, ele declina as hipóteses de manutenção da qualidade segurada. Então, é um período que eu fico sem contribuir, mas que eu fico vinculado à Previdência. Qualquer coisa que acontecer comigo, nesse período, nesse lapso temporal que o legislador estabeleceu, eu estarei coberto pelo sistema. É um instituto emblemático, extremamente importante. Nesse contexto que a gente está vivendo de crise agora, ele vai ter uma incidência enorme, né? Muita gente não vai conseguir manter a regularidade da contribuição, se é empregado, se é contribuinte individual, não profissional liberal, aquele que trabalha por conta própria. Muitos não vão conseguir contribuir, vendedores ambulantes, né? Tanto é que o governo está socorrendo esses trabalhadores mais informais, né? Ou mesmo aqueles que estão formalizados, não vão conseguir, né? Com uma economia parada como está, atividade econômica estagnada, né? Alguns setores funcionando. Quando isso terminar, essa confusão toda, né? Uma confusão danada, muitos não vão conseguir manter a contribuição. E aí vem a pergunta: bom, se eu parei de contribuir desde lá da pandemia, dessa bagunça toda, como é que faz, né? Se eu deixar de contribuir, por quanto tempo eu estarei coberto pela Previdência, né? Por quanto tempo eu teria cobertura previdenciária? Esse é um assunto, né, do momento atual. Certo, gente? Por isso que eu estou contextualizando, né, o Instituto e vendo a importância. Bom, então nós vimos que a manutenção é um período que eu fico
coberto no sistema sem contribuir. Manutenção da qualidade segurada. Se eu estou contribuindo, tudo bem, isso é tranquilo, né? Estou vinculado, mas pode acontecer situações que eu vou deixar de contribuir e que aí o legislador vai dizer, olha, você vai ficar tanto tempo coberto. Se você vier a óbito, se você tiver uma incapacidade, seja ela temporária ou definitiva, se tiver uma maternidade, vai ter licença maternidade, né? Então, são situações não programáveis que podem ocorrer na vida do segurado e que ele, nesse caso, terá, né, a cobertura previdenciária. Eu estou aqui do meu lado, lado esquerdo aqui, com a legislação na mão. E eu estou fazendo aqui vou fazer uma análise, né, introdutória da questão da manutenção da qualidade segurada e depois a gente fala da perda, porque o título é lá do nosso conteúdo programático 2.33, manutenção e perda da qualidade segurada. Vou falar da manutenção, depois eu falo da perda, né? Porque se eu perder a qualidade segurada tem consequências gravíssimas, graves, sérias, né? E aí pode fulminar, né, a minha cobertura previdenciária. Então, neste contexto, eu vou destacar aqui a questão da manutenção da qualidade segurada. O legislador, no artigo 15º da Lei 8.213 de 1991, a Lei de Benefício Previdenciário, ele contempla 6 situações em que se permite a manutenção da qualidade de segurado, né, por um lapso temporal. São prazos que ele define, né? Esses prazos são de 12, 3 meses, 6 meses, 24 meses, 36 meses, mas ele relaciona aqui. Essas hipóteses, de certa forma, são taxativas, né? Se não estiver configurada aqui dentro da situação, né? Mas ele teve o trabalho de ser bem extenso, né? De tentar prever muitas situações. A primeira, o caput do artigo diz assim, eu vou ler aqui para vocês para a gente, né, situar melhor a minha fala, diz assim, mantém a qualidade de segurado, mantém, manutenção, né, independentemente de contribuição ou de contribuições. 2 pontos. Inciso 1. Sem limite de prazo quem está em gozo de benefício, né? Exceto de auxílio acidente. Então, se eu estou recebendo um auxílio doença, uma aposentadoria por invalidez, né? Uma licença maternidade, a gestante, estou coberto. Não tem problema, né? Então, não tem limite de prazo aí. Inciso 2. No inciso 2 é onde tem mais a incidência, que mais ocorre na prática, no dia a dia, né? Da relação jurídica previdenciária. Até 12 meses após a cessação das contribuições, até 12 meses, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada, né, abrangida pela Previdência Social, que estiver suspenso ou licenciado sem remuneração ou que deixar de receber o benefício do seguro-desemprego. Então, esse aqui é um prazo de 12 meses. Se eu deixei de contribuir, é o que vai acontecer com muita gente, e acontece, mas com essa crise vai acontecer com mais frequência, né? Muita gente não vai ter condições de voltar ou seguir contribuindo. Muitos vão perder o emprego, né? Muitos não, profissionais liberais, não, né, até arrancar, né, sair dessa paralisia que, né, esse vírus aí provocou, né, e até sair disso, né, ele vai ficar sem contribuir, tá? Então, a princípio, ele tem 12 meses. Vai ficar 12 meses sem contribuir e coberto. Se ele vier a óbito, se tiver incapacidade, terá cobertura normalmente.
A doutrina denomina esse período, né, período de graça. O que é o período de graça? É o lapso temporal, né, que o segurado tem, que o lapso é um período de manutenção da qualidade do segurado sem contribuição. Então, período de graça é um período de manutenção da qualidade de segurado sem contribuição. Esse tempo não conta para nada. Ele só conta para efeito de manutenção da qualidade do segurado. Tá? Então, período de graça é o lapso temporal de manutenção da qualidade de segurado sem contribuição. Certo? Inciso 3, outra hipótese. Até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença ou segregação compulsória. O que é segregação compulsória? A segregação compulsória, ela é uma situação... o indivíduo segregado por uma doença ou enfermidade, essa doença pode durar muito tempo, né? Então, antigamente, por exemplo, as pessoas acometidas de lepra era uma doença que provocava muito medo, né, nas pessoas, e as pessoas acometidas de lepra eram separadas da sociedade. E às vezes ficavam muito tempo, né? Ou curavam, ou às vezes agravavam. Hoje tem cura, né? A lepra hoje tem cura. Então, a segregação por um longo tempo deixa o segurado fora de combate, né? Sem poder trabalhar. Aí, terminada a segregação, ele voltando ao convívio normal, ele tem... Aqui está dizendo que ele tem 12 meses de manutenção da qualidade de segurado. Inciso 4, até 12 meses o livramento do segurado retido ou recluso. Pode ser que um segurado da Previdência, um cidadão da regime geral, seja preso. Se ele for preso e ficar em regime de reclusão, né, quando ele voltar à atividade normal, né, até ele voltar a trabalhar, até ele voltar, pode até no semiaberto, né, trabalhar, ou no regime aberto, mas se ele não voltou ainda, ele terá 12 meses de manutenção da qualidade de segurado. Tá? Essa é a ideia. Até 3 meses para a pessoa que prestou serviço nas Forças Armadas, né? Então, serviu às Forças Armadas, deu baixa, ele ainda tem 3 meses de manutenção da qualidade de segurado. Inciso 5, ou melhor, inciso 4, até 6 meses, eu falei do inciso 4, 12 meses, né, após o livramento. Inciso 5, 3 meses para a pessoa que deu baixa do serviço militar, prestou serviço. E o sexto, que é o último. O sexto contempla o segurado facultativo. O segurado facultativo que deixar de recolher, por uma situação ou outra, ele tem 6 meses de manutenção da qualidade de segurado. Então, no período de 6 meses, ele está coberto. Passou o período, se não voltar a recolher, ele perde a condição de segurado. Bom, até aqui nós vimos 6 hipóteses, né? Li aqui para vocês as 6 hipóteses de manutenção da qualidade de segurado. Os prazos aqui, né, vocês viram, os prazos são, né, prazo de 3 meses, prazo de 12 meses, prazo de 6 meses, né? Muito bem. O legislador, para fechar esse artigo, ele acrescentou, inseriu 4 parágrafos. E esses parágrafos têm muito a dizer, né? Tem assim tá ali, não é à toa, ele tem uma importância. No primeiro parágrafo, ele fala assim, que o prazo do inciso 2, qual que é o prazo do inciso 2? De 12 meses. É aquele mais comum que a pessoa, né, uma situação difícil, de crise, ele deixa de recolher e fica 12 meses coberto. Né? O prazo do inciso 2 será prorrogado para até 24 meses, ele já ampliou aqui, né?
se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais, sem interrupção, que acarrete a perda da qualidade de segurado. Então, quem tem mais de 10 anos de vínculo previdenciário, deixou de recolher, né? Pode ser um segurado empregado, pode ser um segurado contribuinte individual, ele tem, né, 24 meses de manutenção da qualidade segurada. 24 meses. Aqui são 24 meses de manutenção. Vocês viram que o legislador pegou um elásticozinho e esticou. Então, o período de graça aqui já não é 12, né? No parágrafo primeiro, ele pode ser 24 meses. Só que ele contempla quem tem 24 anos, né? Ou melhor, quem tem 10 anos de vínculo previdenciário. Aí vai ter 24 meses de manutenção. Certo? No parágrafo 2º, ele traz uma novidade. Aqui ele está mirando, vendo o segurado mais frágil, né? Que é o empregado, que é dispensado, que perde involuntariamente o emprego, né? Ele não tem saída numa crise dessa, né? Você perdeu um emprego. Aí o que ele faz? Ele aumenta o período da manutenção da qualidade segurada aqui. Ele dá uma esticada boa. O que ele diz? Os prazos do inciso 2 ou do parágrafo 1º serão acrescidos de 12 meses para o segurado desempregado, né? Então, os prazos do inciso 2 e do parágrafo 1º. O inciso 2 fala de 12 meses. O parágrafo 1º fala de 24. É isso? O inciso 2 fala de 2 meses. Menciona 12 meses de manutenção. O parágrafo 1º fala de 24 meses. Então, ele está dizendo no parágrafo 2º aqui que os prazos do inciso 2, que é de 12 meses, pode passar, né? E os prazos do parágrafo 1º serão acrescidos de 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho. Então ele está dizendo que para o empregado, né, que perdeu o emprego agora, né, foi dispensado sem justa causa, ele terá 24 meses de manutenção. Essa é a regra, né? E pode chegar, se ele tiver mais de 10 anos de vínculo, que é o prazo de 24 meses, pode acrescer mais 12 meses no prazo de 24 meses, que é do parágrafo 1º do artigo 15º. Então, para o segurado empregado, o legislador previu a possibilidade dos prazos de manutenção serem de 24 meses, né, aumentando a hipótese elencada no inciso 2, que é de 12, ou acrescida de mais 12, né, no prazo de 24 meses do parágrafo 1º. Então, ele pode ter 24 meses, né, se tiver mais tempo de vínculo, ele pode chegar a 36 meses de manutenção da qualidade segurada. Essa é a regra. Bom, isso é importante? Gente, no momento de crise que a gente está vivendo, né, é fundamental. Imagina uma pessoa que está trabalhando, tem aí 4, 5 anos de vínculo empregatício, é dispensada sem justa causa. Ela vai ficar 24 meses coberta pelo sistema, né? Houve a perda involuntária do emprego. Ela perdeu o emprego. Se ela, né, e se tiver mais de 10 anos de vínculo, né, aí ela é contemplada com 36 meses, com base no parágrafo 1º do artigo 15º da Lei 8.213 de 1991. Certo? Então, aqui nós abordamos, o que a gente abordou aqui? A manutenção, né? Falamos das hipóteses de manutenção
elencadas pelo legislador ordinário no caso dos segurados, né, em geral, deixarem de recolher para a Previdência. Ele vai ficar um período coberto pelo sistema. Mas qual a importância disso? Tudo. Né? O período que você tiver coberto, você tem todos os benefícios previdenciários, né? Aqueles não programáveis, por exemplo, a licença maternidade, a capacidade permanente ou temporária, né? Então, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, você estando dentro desse período de manutenção, chamado período de graça, gravem bem isso, período de graça, o segurado estará coberto. Então, a gente falou aqui numa perspectiva de manutenção. O parágrafo terceiro vem fechar a ideia. Ele diz o seguinte: durante os prazos desse artigo, que nós já analisamos, né, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social, durante os prazos deste artigo. Né? Quais prazos? Esses que eu mencionei. 3 meses, 6 meses, 12 meses, 24 meses, 36 meses. Né? Esses são os prazos de manutenção da qualidade de segurado que o legislador estabeleceu. Para quê? Para que a pessoa, numa situação diversa da vida, né, tenha ainda um respiro, mesmo que ela não esteja contribuindo dentro desses períodos estabelecidos pelo legislador, ela tem uma cobertura previdenciária. Isso é muito importante, gente. Esse instituto é intrigante demais, ele é muito profundo, né? Porque é uma tristeza quando ocorre a perda. Quando a pessoa, transcorrido esse período aqui, ela deixa de recolher. A vida dela fica difícil. Né? Então, essa é uma preocupação muito importante de todos. Porque aqui a gente está analisando um requisito básico da relação jurídica previdenciária, que é o caráter oneroso. Ninguém tem a cobertura previdenciária sem contribuir. Né? Aqui nós estamos também falando de forma interligada da filiação. Né? Da filiação, estamos falando então é uma interface com esses institutos que a gente inclusive já abordou, né, nos vídeos anteriores. Então eu chamo a atenção para vocês, porque tudo tem consequência, gente, tem né, uma ligação. Tá? Muito bem, eu li para vocês o parágrafo primeiro, eu li para vocês o parágrafo segundo, eu li para vocês o parágrafo terceiro, e agora o último parágrafo. Né? O último parágrafo é um pouquinho confuso, mas dá para a gente entender. Né? Um certo esforçozinho. Certo? Diz assim, ó, aqui ele já entra para explicar a questão da perda. Porque é o seguinte, esses prazos definidos aqui de manutenção, se concluir o prazo e eu entrar no mês seguinte e não recolher a contribuição, eu estou excluído. Eu perdi a minha qualidade de segurado. Aí nós vamos abordar no próximo vídeo as consequências da perda da qualidade de segurado. São graves. Né? Perder a condição de segurado é perder o vínculo. Quando uma viúva, né, esposa, companheira, chega na agência da Previdência, vai pedir uma pensão e ela é negada porque o segurado, o esposo falecido, o companheiro falecido perdeu a condição de segurado, é uma tristeza. Né? Vou usar uma expressão forte, é uma desgraça, uma infelicidade. Né? Vai sair de lá sem a cobertura. Isso é triste. Por quê? Porque ele perdeu a condição de segurado. Ou seja, ele teve dentro do lapso temporal, ficou ali, passou o prazo, ele não voltou a recolher. Aí acabou. Aí acabou.
aí não tem jeito, não tem remédio. Né? Por isso que é importante esse estudo desse instituto. Esse instituto é fantástico, gente. Eu tenho uma atração forte por esse instituto previdenciário, porque, para mim, eu já vi muita gente desamparada por conta da perda. Né? Ah, eu deixei de recolher. E aí? Ah, passou o período de graça? Passou. E agora? Né? A não ser que na data da perda ele tenha atendido os requisitos, né? Aí tem direito adquirido, isso é diferente. Mas se não, né? E tem jeito de recuperar. Essa é um ponto que a gente, esse é um ponto que a gente pode poder analisar na próxima aula. Para hoje eu queria deixar isso. Então vou concluir com o parágrafo 4º, dizendo o seguinte: a perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao término do prazo fixado no plano de custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados nesse artigo e seus parágrafos. É meio difícil de entender, mas eu vou tentar explicar aqui. Suponhamos que eu tenho 6 anos, sou contribuinte individual, trabalho por conta própria. Veio essa crise, né? Esse horror que está aí, essa confusão danada. Vai me pegar de cheio. Tá? Eu já parei de recolher, certo? Então agora em março, abril já não vou recolher mais, não tem condições. Aliás, em abril eu não vou recolher o mês de março, porque eu vou recolher em abril, já deixei. Então a competência março, que é essa, terminou ontem, já não tem como recolher, não tem dinheiro, o dinheiro que eu tenho é a reserva e tal, né? Não posso tirar, porque eu preciso sustentar a família. Né? Aí, bom, se eu tenho 5 anos, né? Sou contribuinte individual, deixei de recolher o mês de março, então a manutenção minha da qualidade segurada vai até o ano que vem. Vou ficar 12 meses coberto pelo inciso 2 do artigo 15º. Vou ficar 12 meses. Até março do ano que vem, de 2014, eu estou tranquilo. Se eu vier a óbito, minha esposa vai receber a pensão, meus filhos menores, não é hipótese. Se eu tiver uma incapacidade temporária, eu vou receber aí um auxílio-doença, ficar inválido, mesma coisa, né? Essa crise, né, vai deixar, eu acho, muita gente com algum problema emocional, uma depressão, isso pode causar, né? Enclausurar as pessoas dentro de casa, isso é uma loucura, né? Nunca vi isso na minha vida, mas não é só de coronavírus que a pessoa pode ficar doente, não, né? Existem outras situações. Então, vou ficar até março de 2014 coberto, certo? Quando chegar em março de 2014, termina os 12 meses, termina o prazo, 12 meses. Aí eu entro em abril. Bom, agora acabou, né? Meu período de manutenção já foi. 12 meses já se passaram. E não tenho mais, não tem como ficar. Né? De manutenção da qualidade, eu tenho que voltar a recolher. No entanto, eu entro em abril, né? Só que o mês de abril eu vou recolher só em maio. Porque o recolhimento previdenciário se faz por competência, por mês. Então, março terminaram os 12 meses. Entrei em abril. Né? Essa competência de abril, que eu vou precisar de recolher, o prazo para recolhimento dela é só em maio. 15º dia útil do mês seguinte. Então, no caso, seria maio. 15º dia útil.
né? Se não for útil, prorroga o dia útil, né? Pro próximo dia. Então, em regra, eu vou ficar coberto os 12 meses e também mais um mês e 15 dias, né? Porque se eu não recolher no 15º dia de maio o recolhimento de abril, aí acabou. Acabou. Por que isso é interessante entender isso? Porque pode acontecer, gente, que quando chegar, por exemplo, se eu tenho que recolher o mês de abril, março terminaram os 12 meses, abril eu vou ter que recolher, só que abril eu recolho no mês seguinte, maio. Suponhamos que no início de maio eu tenho uma doença gravíssima, fico inválido, eu ainda estou coberto, ainda não perdi a condição de segurado. Vocês estão vendo? Né? Às vezes por um dia, 2, 3 dias, tá? Pode acontecer. Então, em regra, após o término dos prazos aqui elencados no artigo 15º, eu tenho 1 mês e 15 dias, que é o prazo para recolhimento da competência, tá? 1 mês e 15 dias, né? Pode chegar até mais um pouquinho, pode dar, né, 1 mês e 16 dias se não for não cair dia útil, 15º, tá? Isso é importante, porque um dia pode acontecer um evento que ainda eu estou dentro do período de cobertura, tá? Então, aos prazos aqui mencionados, você acresce aí 1 mês e 15 dias, como regra para poder, né? É como se fosse, estica um pouquinho, né? Os prazos são esses mesmo, só que a regra de recolhimento pela competência não estão terminada. Terminou o período de manutenção, eu entrei no mês que já não tem mais o período de manutenção. No entanto, aquele mês, o caso do mês de abril de 2014, eu vou recolher em maio, tá? Então aumenta mais um pouquinho esse período aí de manutenção, tá? Tá certo, gente? São essas observações que eu queria deixar para vocês. Na próxima aula a gente retoma e eu vou falar da perda. Aqui eu vou falar da tristeza, né? Eu não quero falar de tristeza, quero falar de alegria, né? Mas infelizmente a perda da condição de segurado é algo muito difícil, né? Muito difícil. Para quem precisa do benefício, para quem precisa da cobertura. Certo, gente? Eu agradeço vocês, espero que vocês estejam bem, né? Que vocês estejam tentando superar essa fase. Não deixe de entrar no chat hoje para a gente conversar. Eu estou tentando passar para a plataforma Teams e usar as duas plataformas, mas comecei agora a ler o tutorial para orientação, né? Para ver se a gente, na próxima aula, na próxima quarta-feira, a gente tem essa oportunidade. Aí, amanhã, hoje à noite, quando a gente for conversar, seria bom criar um grupo do WhatsApp, que aí eu posso comunicar a vocês, né, que eu já estou na plataforma e vocês entram nela para a gente poder interagir. De qualquer maneira, os vídeos vão continuar sendo postados, né, porque a gente precisa do conteúdo programático. É um trabalho enorme, né, mas vocês precisam, tá bom? Para a gente dar continuidade a essa matéria. Esse assunto abordado agora é um assunto muito importante, tá? Não deixem de ver, de assistir, depois se quiserem perguntar alguma coisa, e a gente se encontra hoje à noite na plataforma, tá? Até prefeito de registro de presença. Também está tendo aí a utilização de um outro aplicativo que é o Zoom. Eu até gravei ele no meu celular, né, no meu computador, né? A gente pode programar a aula, um contato de pelo menos uns 30 minutos, a gente pode ter uma conversa, uma interação através do Zoom. Eu tenho. Aí eu preciso agendar e comunicar a vocês. Por isso que hoje à noite é importante o contato com vocês para a gente poder estabelecer isso, tá? Um grande abraço a todos e até logo mais.